Bora lá, fiel, o Coringão jogou muito abaixo. Bora ver a reação aqui da fiel torcida, o que eles falaram desse resultado aí do Timão. O craque Neto já se posicionou, o Mano também. A verdade é que o Coringão jogou muito abaixo hoje, né, perdendo com erros individuais. E na sua opinião, quem foi o responsável por essa derrota hoje lá no Rio de Janeiro? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Então bora ver aqui, eles não passaram a mão na cabeça de ninguém não e desceram um verbo. Então bora acompanhar a reação deles. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pois é, pessoal, terminou no Engenhão. Botafogo 3, Corinthians 1. Hoje o time do Corinthians foi uma desgraça, cara. Na boa. Conseguimos a façanha de ressuscitar o Botafogo. Os caras vinham de uma eliminação na Copa do Brasil, torcida quebrando tudo, cobrando jogador. Extremamente decepcionante a postura do time hoje. O sistema defensivo do Corinthians, que vinha sendo um grande trunfo do time, hoje falhou feio, cara. Todo mundo mal demais. Inclusive o próprio Gustavo Henrique, que tem sido um xerifão aí, fez uma péssima partida, cara. Na boa. Ele escorregou lá no primeiro gol do Botafogo, deixou o time no mato. Na sequência do lance ali, o André Ramalho também ficou só olhando, não conseguiu fazer o encurtamento do espaço ali, e o Botafogo abriu o placar. O Corinthians empatou na sequência ali, um gol do Garro, cara, mas na boa, o time bem abaixo. O Arthur Cabral no segundo gol deu uma sapatada, mas novamente sem marcação, mano. Dessa vez aí, quem acho que vacilou ali era o Ranieri, que acabou não fazendo aí essa pressão aí pra tentar tomar a bola, e o cara finalizou do jeito que quis, mano. Mas na boa, pessoal, ó, corneta pra você, Hugo Souza. Que porra é essa de golpe de vista, irmão? Os 2 gols do Botafogo você não vai na bola, mano. O goleiro não pode ficar confiando em golpe de vista não, mano. Vai cagar também, mano. Tá de brincadeira. Não quer ser convocado, não? A convocação pra Copa é amanhã, meu parceiro. Tá tirando também, Hugo Souza. Bom goleiro, mas se liga, hein, mano. E o terceiro gol, cara, o André Ramalho, hein? Ô, André Ramalho, tá de sacanagem, mano. Só pode, mano. O cara errou o kick da bola, perdeu a disputa e depois ficou fingindo que sofreu uma falta, mano. Na boa, mano, esse André Ramalho é um para-raio de zica. Já provou em inúmeras oportunidades que teve aí que ele não é confiável, mano. Não é confiável. E, cara, na boa, de verdade, mano. O Corinthians hoje, se tivesse alguma coisa pra aproveitar, eu só posso falar da partida do Garro, que esse sim jogou, por ele e pelo time. O Diniz vai precisar mexer muito com o psicológico desse time, principalmente quando o Corinthians for jogar fora de casa. O Corinthians só tem uma vitória no Campeonato Brasileiro como visitante, e te falar, faz 3 meses. Tem que abrir o olho porque o time entrou de novo no Z4. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. O Botafogo atropelou o Corinthians, o Arthur Cabral acabou o Corinthians. Esse cara é um baita de um centroavante, né? Foi brincadeira o que ele fez. Ô, André Ramalho, não pode fazer uma cagada dessa, cara. Não pode. Bola dominada, cara. O gol foi nas tuas costas. Agora, o Corinthians do Brasileirão, gente, é isso. Um time que não consegue ganhar fora de casa vai brigar até o fim contra o rebaixamento. Na Copa do Brasil e da Libertadores é uma outra situação. Mas no Brasileirão não tem milagre, não. O time não ganha fora de casa. Agora, eu entendo o Fernando Diniz, que ele olha pro banco de reserva e dá raiva. Mas, porra, não pode tirar Bidu e Garro para colocar Pedro, Raul e Alan. Não dá, não dá. Vou falar uma coisa pra vocês, jogadores. Pra quem falou aí que queria ir embora na janela, se dependesse desse jogo agora, que nós já estamos na zona de rebaixamento, vocês já podem ir embora agora. Já vão embora, já vão pro raio que o parta. Tá? Vocês deram brecha pra gente falar. Não, que na janela, que não sei o que, se aparecer proposta. Então, sabe o que vocês fazem? Pega um beco e vai! E vai! Se dependesse desse jogo, vocês já podem ir agora. Vai do Rio e já vai pra proposta de vocês. Pronto, falei! Vamos lá então, ó. Tá tudo bem, viu? A gente não pode falar do Memphis, senão a narrativa da internet, senão os youtubers vão mandar a gente tomar no cu, é que a gente não torce pro Corinthians, que a gente não gosta do... Tá tudo bem. A gente só tá na 17ª posição, porque perdeu de 3 pro Botafogo, que foi eliminado pela Chapecoense. Na Copa do Brasil, não foi? Então tá tudo bem, tá? Ó, o Lingard jogou... O Lingard, craque do jogo. O Lingard, pô, o que ele chutou de bola no gol do Neto, vocês não têm ideia. O Doni que tá aqui, ó, ele até cansou de tanto chute que o Lingard deu. Vocês não têm ideia o que jogou o Lingard. Parabéns ao Lingard. E o Zacarias Labiá, realmente, ele tá com uma contusão. Ele machucou, não sei aonde, e ele tá. Tá tudo bem, viu?
Tá tudo bem aí pro Corinthians. Aí, Memphis, coraçãozinho pra você, Lingard. Coraçãozinho pra vocês. Que legal. Parabéns, viu, Roberto? Jogou muito, Roberto. Tá querendo ir embora pra Roma? Você quer jogar na seleção italiana? Legal. Chega na coletiva agora e fala isso depois da derrota. Parabéns, tá tudo bem. Estamos na 17ª posição. Fernando Diniz, parabéns, hein? Pro seu time ter sido uma bagunça, uma zona no segundo. Parabéns. Tá tudo bem, viu, gente? Tá legal, tá tudo jóia. Valeu, viu? Muito obrigado. Pra mim, o pé de rato, André Ramalho. Tomar hat-trick do Arthur Cabral é fim de feira. O cara era reserva do Benfica. Você tem a seguinte tese, né? Que o Corinthians costuma escolher jogo, dependendo do tamanho da competição e da equipe que é escalada. Hoje não foi isso, viu? Aliás, o Fernando Diniz, na quinta-feira, é bom que a gente faça essa recuperação, no jogo contra o Barra, onde o Corinthians era favorito, o que o Corinthians fez? Já tinha ganho o jogo em Florianópolis. Colocou força máxima em campo. E a escalação do Diniz ela foi contestada, eu entendi porque era um jogo de Copa do Brasil, ainda que tivesse a vantagem de 1-0, então você tinha que tomar cuidado com o mata-mata da Copa do Brasil, ponto. Poderia ter poupado o time? Sim. Tanto é que o Hugo Souza não fez nenhuma defesa. Então o time ficou um pouco desgastado, porque jogou na quinta-noite para jogar hoje, já que o Diniz não tem poupado jogadores. Ele não tem poupado, pode ser, né? não tem poupado. Sempre time Escala titular. Força máxima sempre, que é o que eu gosto. É o critério do treinador. Se ele olha, e ele tem dito isso, eu converso com o jogador, se eu sinto que o jogador tá bem, e o jogador quer atuar, eu escalo. Então é isso que ele tá fazendo. Aí quando ele divulgou a escalação hoje, força máxima de novo. Gabriel Paulista fora pelo cartão amarelo, jogou o André Ramalho. Mal. É o substituto natural. Jogou mal. E a outra ausência foi a ausência do André, que ficou no banco para a entrada do Carrilho como titular. Já que o Carrilho não vinha atuando como titular. E o Carrilho estava jogando bem, apesar de ter sido substituído. O que ele faz na primeira mudança dele? Colocar o André. E essa é a incoerência que o Anderson Piccolo aqui, jornalista, me falou, e é verdade. O André não serviu contra o Barra, onde ele jogou mal e foi substituído, e hoje ele foi a primeira opção do Fernando Diniz para substituir o Ranieri, que estava um pouco cansado, bastante cansado, mas não estava mal no jogo, como primeiro volante. Essa foi a primeira mudança, que não deu resultado. Aí depois ele tirou o Lingard no intervalo, que eu não teria tirado, para botar o Caio César. O Caio César tem um cartaz gigantesco, mas é um jogador que até agora não entregou praticamente nada. E depois ele colocou mais 3 jogadores de frente. Botou o Alan para reforçar o meio, mas colocou mais 2, então ele ficou com 4. 4 atacantes, um volante e o André para ser o carregador de bola, mas uma nhaca danada. Então o que fez o Corinthians perdendo por 3-1? Ficou alçando bola na área, facilitando a vida do Barbosa, que se consagrou. Também o outro zagueiro, que o Ferrares fez um grande jogo, o Ferrares estava mal aqui no São Paulo, foi pro Botafogo. Então o Corinthians hoje foi um time sem ideias. Voltando ao início, que é onde foi o que o Corinthians jogou razoavelmente bem. O Botafogo abriu o placar aos 6 minutos com o Arthur Cabral, num chute, né, onde ele recebe uma bola, ele pega a bola num rebote de um cabeceio do Gustavo Henrique. A bola era do Corinthians, e aí ele domina essa bola sozinho, tem 3 jogadores na frente dele, e ele se aproxima da área e bate no canto direito. O Hugo Souza nem vai na bola, falha do Hugo. Um golpe de vista absolutamente inoportuno naquele momento. Aí o Corinthians reage, empata aos 11 em seguida, sem deixar o Botafogo crescer muito no jogo, com o gol do Garro numa saída errada do Botafogo. Ok. Aí foi um bom momento, o jogo estava bom. Eu e o Milhós aqui conversando com o Ulisses, o jogo estava legal, lá e cá, os dois times atacando. E aí, depois que o Corinthians faz o gol, inexplicavelmente, o Corinthians diminui o ritmo, mas diminui o ritmo demais. E aí vem o segundo gol, que é um gol, que é o mérito do centroavante. O Arthur Cabral estava hoje numa tarde espetacular. Ele dá-lhe uma paulada da intermediária, de cima para baixo. Vai ser chamado pelo Ancelotti amanhã? Não, também não, né? O Corinthians, mais uma vez, a gente vai entrar nesse círculo vicioso de só jogar bem e virar a chavinha em jogos de mata-mata e ir se afundando no Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar os últimos 6, 7 anos do Corinthians no Brasileirão, em 1 ou 2 anos a gente não brigou, cara, contra o rebaixamento, para se afastar dessa zona da confusão. Ali é sofrimento até o fim do ano. Aí você vai avançando em alguns campeonatos de mata-mata, de Copa, né? Um ano foi Sul-Americana, outro ano foi Copa do Brasil, mas sempre correndo perigo no Brasileirão. Isso não pode acontecer, porque você vai se acostumando a isso, tem uma hora que a sorte sai do seu lado, né? Porque muitas vezes o Corinthians acabou tendo mais sorte do que juízo.
Então, isso não pode se repetir, Lima. É momento do Corinthians fazer alguma coisa, focar nesse Campeonato Brasileiro, né? Conseguir realmente virar a chavinha no Brasileiro também, não só nos jogos de mata-mata. Porque senão você vai sofrer e você pode se complicar. E eu acho que ninguém quer um título, mesmo que seja de Libertadores, se o custo for um rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então o Diniz vai ter que rever também, né, o que ele consegue extrair desse time aí. Ano passado com o Dorival a gente até conseguiu não sofrer tanto até o fim do Brasileiro com o Dorival, e agora o Diniz ele vai ter que tentar buscar o mesmo remédio. E eu não acho que o Diniz seja o principal culpado, tá? Pela derrota de hoje. Eu acho que o futebol é coletivo, todo mundo tem que ser responsabilizado, o elenco, alguns jogadores que tiveram oportunidade hoje não aproveitaram. A gente sabia que o André estava mal, né? Vinha mal aí, a gente pedia inclusive que o Carrilho voltasse a ter essa oportunidade como titular, mas hoje achei que ele foi mal, né? Acho que os gols que o Corinthians tomou, principalmente o primeiro e o segundo, o Corinthians não soube resguardar ali a entrada da área, e isso é função desses volantes, né, dele e do Ranieri, mas ali pelo lado esquerdo, principalmente, era a responsabilidade do Carrilho. Não dá pra apontar o dedo só pro Carrilho, mas, assim, o time foi mal, né? O time como um todo, a estratégia de jogo, o Yuri como pivô, gente, não dá. O time ficava limitado a buscar lançamentos pra dentro da área, bolas alçadas, não conseguia chegar pelo chão. E o Yuri não é esse centroavante para buscar só a bola aérea, para fazer pivô como ele vinha fazendo. E aí, quando você coloca em campo um cara para aproveitar esse tipo de bola aérea, que é o Pedro Raul, você para de cruzar. É incrível, né? Não dá para entender. E ao mesmo tempo também o Corinthians perdendo de 3-1 no segundo tempo, precisando ir atrás do placar, precisando ser mais criativo para achar espaços aí nesse time do Botafogo, o Diniz tirou os dois meias. Tirou o Garro e o Bidon ao mesmo tempo. Não entendi nada. Para colocar o Alan, um volante que não agrega nada no setor criativo, que é só passe de lado, passe de trás. Então, para mim, erra o Diniz nas escolhas, nas substituições. Erra também, enfim, o time todo que foi mal, eu não vou colocar só um como culpado, é coletivo, é Diniz, é Carrilho, é Hugo Souza, é o time inteiro que foi mal hoje, né, e que vão precisar ser cobrados aí, porque não dá pro Corinthians continuar nessa. Vai se arrastando aí no Campeonato Brasileiro e a gente já sabe onde isso vai parar, né, sofrimento até o fim. Então acho que o torcedor corintiano não aguenta mais essa história de virar a chavinha só em jogos de Copa. Algo precisa mudar aí, Lima. Independente de Dorival, né? Independente de Diniz agora no comando. Esses jogadores aí precisam parar de escolher jogo também. Escolher no sentido de... Não é que se eles quisessem, eles ganhavam, né? Acho que quando a gente fala em escolha, muita gente acha que... A gente pensa que o time poderia ganhar a qualquer momento. Não, mas a questão... de físico mesmo, né? De desempenho, de qualidade. A gente vê o Corinthians apresentando um futebol numa Copa do Brasil, numa Libertadores, e outro futebol no Campeonato Brasileiro. Isso não pode mais acontecer. Ou a gente vai ter que alterar algumas prioridades aí. Fiel, bora lá, né? Não foi dessa vez, o Coringão jogou muito abaixo. Acontece que o Corinthians é uma presa muito abaixo fora de casa, né, mano? É uma presa muito fácil fora de casa. E aí quando o Diniz vai jogar fora de casa, ainda tem erros individuais, foi assim no outro jogo, foi assim nesse jogo agora também, com o erro do André Ramalho, que eu acho que ali comprometeu o jogo, né? O Corinthians estava se impondo no jogo, tava ali buscando, dava, mano, pra sair com um empate ali, e aí o André Ramalho foi e fez deu o checkmate aí pra esse resultado do Coringão, muito ruim o resultado do Coringão. E aí, cara, as coisas tudo acontecem, né? Não tô falando... Isso aí é coisa do jogo, mas, mano, aquele chute que o Arthur Cabral acertou, pelo amor de Deus também, né, velho? Nunca mais acerta um desse na vida. O Ranieri, infelizmente, estava na cobertura, mas não deu o combate necessário para fazer o bloqueio. E o Coringão, agora, por uma questão de saldo de gols, tá conhecendo aí a zona de rebaixamento. E você, na sua opinião, cara, o que você acha? Quem foi responsável hoje, né, por essa derrota aí do Coringão? Quem você acha? Tá na conta de quem? Você acha que o time não jogou bem? Escalação que foi mal? Né? Teve, no final ali...
No final ali, cara, foi complicado ali, a gente viu a trave, o placar quase foi mais largo, né, mano? Foi bem difícil, velho, no final. E aí, como sempre, era pra ter tomado mais ainda o Coringão, né? Muito perdido o time ali, principalmente no final do jogo. Aí entra o Pedro Raul, né, Dieguinho, Alan e companhia, mas como sempre, não mostrou nada demais, o time não mostrou nenhuma, que melhora, né, mano? E infelizmente, velho, o André Ramalho não dá, né, mano? A gente precisa de um outro zagueiro ali que entre e consiga, né, dar conta. Toda vez que o André Ramalho entra, é um Deus nos acuda, é um medo, Nossa senhora, não dá, mano. Muito da derrota hoje passa por ele, né? Mas é isso, fiel. Apesar dos pesares, deixa sua inscrição aí, deixa um like, né? Tanto nos dias de vitória, quanto nos dias de vitória, nos dias de glória, como nos dias de derrota, estaremos aqui cobrindo o Coringão, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, vai Corinthians!